Seja bem-vindo ao Vistoria Cast, o primeiro podcast especializado em vistorias e jornada de locação. Aqui falamos sobre o impacto de vistorias no mercado imobiliário, trazendo insights, tecnologia, boas práticas e as principais tendências do setor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre short stay, ou seja, vistoria de temporada. Um assunto que tem ganhado cada vez mais relevância no mercado. Então, se você trabalha com locação, vistoria ou quer entender sobre como tudo isso impacta no seu dia a dia e diretamente no seu negócio, já sabe, esse episódio é para você. Depois da vinheta, vamos começar o nosso episódio. Agora sim, começamos oficialmente o nosso episódio Vistoria Cast. Muito prazer, eu sou a Aline Mendes, sou especialista em vistorias humanizadas e apaixonada pelo mercado imobiliário e pela conscientização de todo esse trabalho. Mas antes da gente conversar, vou trazer aqui algumas informações interessantes sobre esse serviço. A locação de curta temporada, conhecida como short stay, tem ganhado destaque no mercado imobiliário brasileiro nos últimos anos. E desde 2009, o número de imóveis disponível para essa modalidade aumentou 70%, sendo no Brasil um dos maiores no crescimento. E para aprofundar ainda mais esse tema, temos um convidado super especial. Ele vai compartilhar insights valiosos sobre esse tema, então fica com a gente até o final e não perde nenhum minuto. E já aproveita também para seguir o Vistoria Cast no YouTube e também no Instagram. E não perde nenhum episódio que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí na sua jornada de locação. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado. Hoje a gente tem um convidado que une tecnologia, inovação e o mercado de hospedagens para transformar a experiência no setor imobiliário. Ele é Bruno Benetti, mais conhecido como Bill, graduado e mestre em Engenharia de Controle e Automação pela UFSC e um dos cofundadores da Ceazone, onde atua hoje como CEO. Na Ceazone, ele é responsável pelas verticais de operação de short stay, revolucionando a gestão de imóveis de temporada com a tecnologia e eficiência. Com sua visão estratégica e com foco em inovação, ele vem impactando o mercado e ajudando proprietários a otimizarem os seus negócios. Seja muito bem-vindo, Bill, ao Vistoria Cast. Muito obrigado, Aline. Queria agradecer aqui o convite da Rede Vistorias. Somos parceiros aí desde a fundação da Ceazone, desde que era apenas uma casa no Jurerê. Então, muito bom a gente continuar tendo esse contato até hoje e sendo parceiros aí de negócios. Legal. Ô, Bill, para quem ainda não te conhece, conta um pouco para nós da tua trajetória, como foi aí o caminho até cofundar a Ceazone na operação aí de short stay? Conta para nós. Boa. Eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação pela UFSC e Controle e Automação é um curso Sou muito grato por ter feito o curso, porque ele é um curso muito unido. E dentro do curso, seja através de festas, trabalhos, provas, as dificuldades da universidade, a gente acaba fazendo tanto networking quanto amizades com todo mundo do curso e com os outros cursos ao redor. Em 2019, eu estava com uma oficina de restauração de carros antigos. Estava num outro negócio, completamente nada a ver com o mercado imobiliário. E aí eu estava meio desanimado ali, como estavam as coisas. E recebi um convite dos meus sócios atuais, que estavam em busca de um CTO para assumir na Ceazone. A Ceazone tinha operação de 30 imóveis nessa época, era bem pequenininha, eram 6 pessoas, e aí resolvi embarcar nessa jornada no mercado imobiliário, e estamos aqui hoje, 6 anos depois, com 1.800 imóveis sob gestão, mais de 2.200 contratos já assinados com a gente, e praticamente 30 empreendimentos lançados. Então, uma longa jornada aí dentro de toda a esfera do mercado imobiliário. Legal, Bill, legal. E é um desafio, né? Porque, assim, aluguel de temporada... Se aluguel anual já é um desafio, tu imagina um aluguel por temporada, né? A gente costuma dizer que a gente assumiu a parte mais difícil de todo o ciclo do mercado. Sim. Porque quem faz a operação do aluguel por temporada, que precisa estar trocando de hóspede todos
todos os dias, basicamente. Sim. Tendo uma operação que você precisa manter a manutenção do imóvel todos os dias, basicamente. E tendo todo esse ciclo, se a gente for fazer o aluguel mensal, né, o mid-stay, ou for fazer um aluguel anual, um long stay, é tudo muito mais simples, né? A gente se prepara para coisas muito piores, a gente vive esses ciclos muito curtos, então a gente costuma dizer que é a parte mais complexa mesmo, é a operação mais complexa que tem hoje no mercado imobiliário. E aí eu vejo assim, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu já trabalhei muito em locação de temporada, né? Quando eu trabalhava e morava lá no Rio Grande do Sul, eu tinha muito contato com vistoria de temporada, com locatário, e tudo urgente. Perfeito. Né? Tudo é urgente. Então, assim, eu não sei como que é a operação de vocês com relação a esses problemas que acontecem durante a locação, né? Estragou um chuveiro, queimou alguma coisa. Então, isso era algo que tem que estar sempre alguém de plantão. Perfeito. Né? E ainda aquela vistoria de entrada e saída. Então, limpa o imóvel, entra outra pessoa. É um ritmo frenético. Se tiver faltando um copo, você tem que saber. Exato. Então, assim, como que é hoje a operação da Cisone com relação a essa demanda, né? De proprietário ali também, inquilino, como que é a reposição desses itens, como que funciona hoje a operação? Vamos lá. Eu vou te dar um pouco de contexto de onde a gente veio, porque a gente entrou nesse mercado, que eu acho que vai facilitar um pouco para eu chegar em como funciona a nossa operação hoje. Basicamente, o Airbnb entrou no Brasil em 2014. Então, esse mercado começou no Brasil em 2013, 14 ali. Na época existia ainda o Couchsurfing, que era muito comum na Europa. E o meu sócio, o nosso CEO, Fernando, começou a investir em imóveis nessa época. Ele trabalhava fora do Brasil e vinha para o Brasil a cada 2 meses e gostava muito de Floripa, né? Se formou aqui, os 4 sócios primeiros eram todos da Engenharia de Controle e Automação, então todos apaixonados pela ilha. E ele acabou comprando um imóvel dentro de hotel. E esse imóvel, se ele fosse operado pelo pool hoteleiro, ele não ia poder utilizar. Mas como ele desejava utilizar, ele deixou fora do pool. E nesse início de mercado do Airbnb, o imóvel ia ficar fechado ali durante 1 mês, 2 meses. Então ele resolveu, vou colocar o imóvel no Airbnb para ver se isso dá certo. E acabou que deu muito certo. Sim. Então, a gente nasceu, né, dentro de uma operação hoteleira, que é uma operação similar à operação do short stay, né, um tanto quanto diferente quanto a estrutura que você precisa ter, mas nascemos a partir dali, e dali a gente expandiu para imóveis residenciais. Então, como que eu faço para transformar um imóvel residencial que não é preparado para a operação em algo que eu possa utilizar nesse mercado? E por que a gente foi aí? Porque a alocação por temporada, ela hoje é uma maneira para um determinado tipo de imóvel e determinados locais no Brasil, é a melhor maneira de rentabilidade para um imóvel como investimento. Então, se eu pego uma alocação tradicional, uma alocação anual ali, normalmente a conta de padeiro que se faz é o quê? 0,5% do valor do imóvel vai ser o teu preço de aluguel por temporada. E a gente acabou descobrindo, né, se inserindo nesse mercado e começando a ter uma política de dados muito forte que, com o aluguel por temporada, a gente conseguia chegar a rentabilidades de 1,5%, 2%, e conseguia rentabilidades competitivas com o mercado financeiro. E daí a grande dificuldade era, eu não tenho parceiros que possam operar esses imóveis, então eu não posso tratar isso somente como um produto de investimento desde o começo. Eu primeiro preciso conseguir resolver esse gargalo operacional que existe. Então, desde o começo da fundação da Cisone, a gente já trabalha em 3 braços. Um braço que é de tecnologia, fornecendo dados e escalabilidade para a gente poder tirar essa operação do papel. Um braço de operação de short stay, para poder executar na prática todos os serviços e capturar essa demanda de mercado que existe e que é muito rentável. E um braço de desenvolvimento de empreendimentos, que daí a gente desenvolve empreendimentos focados no mercado de short stay. Porque a partir do momento que a gente começou a operar esses imóveis e que os nossos clientes começaram a ganhar dinheiro com isso, eles começaram a pedir pra gente, agora eu quero comprar outro.
qual eu compro? O que eu compro? Entendi. E nesse momento a gente começou a buscar no mercado por opções e a gente viu que as opções eram muito limitadas. Porque principalmente nessas regiões de alto faturamento, de alta demanda por esse tipo de imóveis, o que as construtoras estavam desenvolvendo, o que tinha de lançamento de empreendimentos, eram apartamentos enormes. Apartamentos de 3 quartos, apartamentos de luxo, apartamentos muito caros. E esse tipo de imóvel não é perfeito para locação por temporada. Não é nesse tipo de imóvel que eu vou conseguir uma rentabilidade alta. Sim. Então, a gente foi obrigado a levantar, né? Obrigado pelo mercado, a levantar esse braço de empreendimentos, no qual a gente lança empreendimentos focados nesse mercado e já otimizados para a operação. Exato. Então, a nossa operação nasceu dessa maneira. Conforme a gente foi crescendo, né? Então, a gente passou ali a barreira dos 50 imóveis, dos 100 imóveis, a gente viu que para a gente poder continuar crescendo, a gente ia precisar ter uma operação escalável. E para poder fazer isso em vários lugares ao mesmo tempo, para poder fazer isso a nível nacional. Uma abordagem na qual a gente centralizasse toda a operação na Cizone não ia funcionar. E daí foi até em conversas com os fundadores da Rede Vistorias, procurando uma saída de modelo de negócio, que a gente estabeleceu o modelo que a gente opera hoje, que é um modelo de franquias. Então, hoje a Cizone, ela, como franqueadora, ela é responsável por todo o desenvolvimento tecnológico que fornece às franquias, né, e aos nossos clientes toda a transparência e uma operação padronizada a nível Brasil, né? Hoje a gente está aí em 54 cidades, estamos em todas as regiões do Brasil, com isso a gente tem franquias locais que fazem toda a parte que é não escalável do trabalho, que é a recepção do hóspede, o acompanhamento durante a reserva, toda essa parte de manutenções, lavanderia, limpeza do imóvel, queimou um chuveiro na hora da reserva, nosso franqueado está lá para poder trocar. Ele é nosso braço de operação local. E dentro da franqueadora, a gente tem toda a parte digital e escalável do negócio. Toda a aquisição de clientes fica com a gente, toda a parte de precificação, anúncios, performance dos imóveis, o atendimento ao hóspede, né, quando ele vai fazer a reserva, no pós-reserva, e todo esse arcabouço operacional que a gente precisa. Então, hoje a gente é responsável por essa parte total digital, né, atendimento ao proprietário e tudo isso, e as nossas franquias são responsáveis pela parte local, né, que vai precisar estar lá fisicamente no imóvel. E essa operação acaba sendo, dos dois lados, uma coisa, às vezes, caótica, né? Se a gente pega períodos como o Carnaval, por exemplo, a gente recebe uma quantidade enorme de hóspedes, tanto brasileiros como internacionais. Então, eu estou falando de uma operação que vai de Gramado a Maceió, né, que passa por Goiânia, Brasília, São Paulo, são muitos públicos diferentes que a gente recebe, e quando a gente fala, por exemplo, de carnaval no litoral brasileiro, eu estou falando de 100% de taxa de ocupação. E nesse momento, quando você tem uma ocupação muito grande, acaba acontecendo diversas coisas. A gente já teve vários episódios assim, já teve problemas de hóspedes, bagunça, festa, já teve de tudo. Escrever um livro com todas daria. A gente costuma dizer pérolas da operação. Pérolas, né? da operação. Eu já participei muito disso quando trabalhava assim com temporada, e a gente é uma caixinha de surpresa. Na saída a gente não sabe, ainda mais nessa época do carnaval. Né? Perfeito. Eu acho que é o índice de mais... Réveillon e Carnaval são dois momentos no qual o teu hóspede, ele vai sair, ele veio para fazer festa, ele vai se embebedar, ele vai querer fazer a festa ali, e a gente tem que controlar, né? Tem que garantir a integridade do imóvel, e daí nesses momentos, claro, ter todo esse operacional ali, incluindo a parte de vistorias para a gente poder fazer, é super importante para que a gente saiba exatamente como estava o imóvel antes e como ele tem que ser entregue depois, né? Hein, Bill, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a garantia, né, dessas locações. Como que... Tem calção? Como é que é a garantia? Na minha época era calção, deixava ali o valor. Perfeito. Mas isso lá, 15 anos atrás. A gente veio de um mercado que era muito amador, né? Isso. Então, quando a gente se estabeleceu como Cizone, e hoje a gente é líder de mercado, a gente olha para um oceano azul muito grande, porque muitas vezes o nosso competidor no mercado é aquele cara que está lá na beira da rua com uma plaquinha e uma chave na mão, tentando alugar para alguém que está chegando ali, que está passando.
passando. E hoje o mercado é completamente digital, né? Então, você consegue, você não precisa ter essa operação ali na ponta, né? De venda de reservas, nem nada disso. Então, hoje a gente trabalha muito com o que a gente chama de OTAs, que são as agências online, né? As agências de viagem online. Então, a gente é hoje o maior faturamento dentro do Airbnb no Brasil, por exemplo. Então, a gente conta muito com o Booking.com, que expandiu muito para esse mercado de temporada, né? Antigamente o Booking era focado basicamente em hotéis, mas hoje a gente já é uma bandeira dentro do Booking, inclusive, e consegue trazer esse mercado. A Decolar entrou no mercado muito forte também, e a gente tem a nossa plataforma própria também de reservas que podem ser feitas diretamente com a gente no nosso site. Então, dependendo de onde vem esse hóspede, essas garantias são diferentes. Então, hoje a gente não costuma trabalhar com o calção, porque no momento que você faz uma reserva numa plataforma online, você está assumindo um contrato ali com a reserva. Então, a partir do momento que uma reserva é feita dentro do Airbnb, eles têm um seguro lá que se chama Air Cover, né? E esse seguro ele vai cobrir danos causados pelo hóspede de até R$1 milhão, né? O Booking tem um seguro de responsabilidade civil, que caso aconteça algo ali, também tem uma cobertura de danos. E hoje a gente tem alguns parceiros aí que fornecem um seguro específico pro aluguel por temporada, que daí você pode pagar uma mensalidade e daí você tem uma franquia ali, né? Não é todo dano, quebrou um prato, quebrou um copo, não é isso que vai acionar o seguro, mas danos maiores que aconteçam ao imóvel estão cobertos. E daí esse controle, ele tá dentro do risco da alocação por temporada, né? Então, quando eu falo de um investimento que vai te dar um retorno maior, associado com isso tem um risco maior. Quando você coloca um imóvel pro aluguel por temporada, você não pode ser aquele sentimental pelo imóvel, né? Naquele sofá vão sentar outras pessoas, naquela cozinha as pessoas vão utilizar para cozinhar. Caramba. Então, o que a gente tenta fazer é uma padronização desses imóveis no máximo possível. Então, eu vou ter lá um número de hóspedes, mais 2 copos, garfos, facas, colheres. Eu vou ter toda essa padronização de itens dentro do imóvel, o número de cabides, a roupa de cama é toda padronizada, né? A gente usa uma roupa de cama padrão hoteleiro, toda branca, para poder fazer essa lavagem industrial, para que você possa ter esse giro do enxoval. Isso tudo está incluso. Isso tudo no serviço de vocês. Ele está incluso no nosso serviço, né? O proprietário, quando assina com a gente, né? Então, digamos que você queira deixar um imóvel com a gente para rentabilizar nesse modelo. Então, a gente vai fazer a implantação desse imóvel, a gente vai vistoriar ele de cabo a rabo, levantar todas as manutenções que são necessárias, né? Porque o hóspede não quer ficar num lugar que tenha mofo, não quer ficar num lugar que tenha vazamento, não quer ficar num lugar que o chuveiro não esquente. A gente não aceita qualquer imóvel. A gente não pode aceitar porque o nosso hóspede não aceita qualquer coisa. Claro. E se o imóvel não for bem visto pelos hóspedes, no final das contas, quem está trazendo esse dinheiro é quem está viajando, quem está pagando a hospedagem. Então, eu preciso oferecer uma experiência padronizada, muito boa. Eu não preciso de luxo. Né? A gente costuma dizer que, assim, muitas vezes, comparando com o mercado hoteleiro, a gente não precisa ser o Hilton, a gente pode ser o Ibis, no qual você tem a certeza que em qualquer lugar que você vá no Brasil, você vai enfrentar a mesma experiência boa, tudo vai estar limpinho, vai estar organizado, vai ter todos os itens. Se você quiser fritar um ovo, se você quiser fazer um arroz, vai ter panela, vai ter faca para cortar uma carne, vai ter garfo e faca para você comer, vai ter prato bom ali, que não é um prato lascado, que não é um prato detonado, para você poder se alimentar, você vai ter todo o conforto nessa hospedagem. E daí, para isso, eu preciso fazer esse processo de implantação em todos os imóveis, garantir que ele não tenha nem manutenções a serem feitas, né? E que ele tenha todos esses itens mínimos. Então, por exemplo, eu não posso chegar num imóvel e não ter um lixeiro. Não ter uma escova para limpar o vaso sanitário. Eu não posso chegar num imóvel e não ter os itens que a gente chama de itens mínimos. Então, para poder elaborar essa lista, a gente, no começo da empresa, se colocou no lugar do hóspede, fez algumas hospedagens nós mesmos, visitamos alguns Airbnbs e estabelecemos uma lista do que seria o mínimo preciso para que a experiência seja boa. E em cima dessa lista, todos os nossos imóveis são padronizados. Então, a partir do momento que o imóvel entra, a gente faz toda essa vistoria, garante a ausência de manutenções, garante tudo que tem lá dentro e garante esses itens mínimos em quantidade para uma boa hospedagem. Nossa, Bill, muito legal. Esse processo de implantação eu achei fantástico. Quando eu trabalhava lá, claro que era algo muito amador, era
pela imobiliária, então, assim, não tinha por trás toda uma equipe, assim, então era eu e eu mesmo. Tinha as meninas que trabalhavam ali fazendo os contratos, recebendo as garantias, né, que era o calção, né, enfim. Mas essa questão da implantação, era sempre, eu fazia aquela vistoria no início, só que o que pegava? Era o proprietário aceitar essas mudanças necessárias para que o imóvel dele se padronizasse dentro, né, do perfil da vistoria e que evitasse depois os prejuízos e as manutenções. Então, quando eu estou falando da questão sentimental, eu me lembrei de um episódio que eu tinha uma louça lá, toda de porcelana, e aí a proprietária comentou comigo, a louça que eu ganhei no meu casamento, enfim. E eu falei para ela, então por que a senhora não tira, né? Não pode deixar, porque se quebrar não tem reposição. Perfeito. Né? E aí eu venho já com essa mentalidade, hoje eu entendo que essa parte da implementação é super necessário para evitar os problemas logo ali, para o teu operacional da tua franquia. Com certeza. Né? Isso é muito legal, assim, que vocês fazem. Eu acho que isso é necessário. São 2 pontos, né? A partir do momento que a nossa proposta de valor é tornar imóveis um bom investimento, né? É fazer disso uma rentabilidade, a gente precisa que o proprietário do imóvel, ele desapegue, né, do imóvel. Então, eu tenho um sofá lá que era da minha avó, que eu tenho... Cara, tira do imóvel, tira. Não vai estar... eu tenho uma obra de arte dentro do imóvel, eu tenho vinho guardado dentro do imóvel. Tira do imóvel. Porque eu não tenho como ter essa garantia de que o hóspede não vai tocar, que não vai acontecer. Gente, e a gente já passou por vários fatos. Isso. Então, teve uma vez, assim, que tinha um tapete no imóvel, tapete lindo, maravilhoso, de pele natural, se eu não me engano. Custava 15 mil reais o tapete, tava lá, o proprietário não quis remover. Uma criança passou mal, crianças passam mal, férias, vomitou em cima do tapete. A gente é obrigado a fazer a lavagem desse tapete. Isso vai danificar as peles. Eu não tenho como garantir o que vai acontecer ali dentro da hospedagem. Eu tenho como garantir que eu vou dar o suporte, que eu vou tratar qualquer manutenção, que eu vou fazer a cobrança dos danos, que eu vou acionar um seguro. Mas eu não tenho como garantir isso. Então, a gente precisa, literalmente, desapegar do que está dentro do imóvel e tratar o imóvel como uma fonte de renda. Ele é uma fonte de renda passiva para você, né? Então, eu gosto muito de comparar com o mercado financeiro, porque isso traz muitas comparações legais. Quando você vai lá e compra um fundo imobiliário, você não pede para deixar o teu jogo de porcelana dentro do imóvel do fundo imobiliário que você comprou na bolsa. Exato. Então, quando você tem um imóvel como investimento, você também não vai fazer isso, né? E da mesma maneira, quando você compra uma ação lá do Itaú, compra uma ação da Petrobras, você não vai bater lá na porta da Petrobras e dizer, olha, você tem que operar dessa maneira, você tem que fazer isso, ir lá e conferir as plataformas da Petrobras ou ir nas agências do Itaú. Sim. Então, tem que existir essa confiança de que você está com um ativo nas suas mãos, que é um imóvel e que ele vai ser rentabilizado, ele vai te entregar dinheiro no final do mês. A gente vai manter toda a integridade do imóvel, mas não dá para deixar o jogo de talheres que ganhou no casamento lá dentro, porque, meu Deus, se sumiu um pote. Poxa, infelizmente, se você deixar um conjunto de potes dentro de um imóvel, o hóspede vai usar o pote, não tem como proibir ele de usar o hóspede. Tem cada situação, né? Eu já passei por muita situação assim, de o cara deixar freezer cheio de comida congelada, carne congelada, peixe congelado, e aí o inquilino usou. Claro, tava lá à disposição. Entendeu? Então, a gente é obrigado a fazer tudo isso. Ele queria que a gente comprasse os peixes de volta. O que eu vou fazer com os peixes? Mas uma coisa bacana, Bill, que você estava falando, que a transparência, né? Perfeito. A transparência com o proprietário, com relação a tudo esses, né, esses fatores que podem ocorrer, e se ocorrer, o que vai acontecer, como que vocês fazem? Vocês têm um contrato ali com o proprietário, já está tudo... Né? Como que faz essa transparência? Se tem alguma certa resistência, assim, né, deles? No começo era uma coisa mais embrionária, mas a gente viu que sem tecnologia a gente não conseguiria resolver esse problema.
Então, o que acontece hoje? A gente tem um sistema interno desenvolvido pela gente, que se chama Sapron. Inclusive, mês que vem a gente tem o lançamento de um novo sistema para proprietários aí, todo remodelado, em novinho, em folha. E através desse sistema eu dou a transparência para o proprietário de tudo que está acontecendo dentro do imóvel. Então, ele ganha um login e uma senha lá quando ele faz a implantação, né? Escolhe a sua senha. E através do acesso a esse portal, ele vai ter todo o seu calendário do imóvel, então toda e qualquer reserva que exista dentro do imóvel, detalhes sobre essa reserva, ele tem acesso a todos os anúncios do imóvel dele dentro das plataformas, então ele sabe em tempo real, 15 minutos depois que entrou uma reserva, o quanto que ele vai ganhar de dinheiro com aquela reserva, a projeção do repasse dele no final do mês. Né? Tudo isso é atualizado em tempo real e todas as despesas que acontecem no imóvel, né? Então, hoje a gente tem basicamente 2 tipos de despesas que podem acontecer dentro de um imóvel que é gerenciado pela gente. A gente oferece um serviço de gestão de contas, porque a gente viu que essa era uma dor muito grande dos proprietários. A gente teve diversos imóveis que tiveram a luz cortada porque o proprietário esqueceu de pagar a energia por causa que ele já estava sob operação ali, sai do dia a dia, sai do controle, internet, condomínio, todas essas despesas do imóvel, a gente tem o serviço de pagamento dessas contas, então a gente paga tudo isso, o proprietário não precisa se preocupar com os boletos, né? E daí a gente vai ter todo esse lançamento ali dentro da plataforma, ele consegue acompanhar quanto que foi a conta, todo esse processo, e as despesas operacionais. Então, queimou um chuveiro. Como é que funciona? A minha franquia vai lá, vai substituir aquele chuveiro, vai comprar um chuveiro novo, vai trocar a resistência, vai fazer o que for necessário, vai pegar a nota fiscal desses itens, vai lançar dentro do sistema e isso cai em tempo real para o proprietário, que já sabe exatamente os descontos de manutenção que ele vai ter e já tem ali a foto da manutenção feita, já tem a nota fiscal, já tem todos os itens ali lançados ao mesmo tempo. Então, a gente quebrou o amadorismo do mercado antigamente, porque assim, você era obrigado a confiar no corretor, a confiar na imobiliária, do quanto que ele cobrou de diária. E a gente viu muita coisa dentro desse mercado, de dizerem para o proprietário que uma reserva foi a R$300 a diária e está cobrando do hóspede lá 500, 600. Então, os nossos proprietários têm toda essa transparência e toda essa certeza de que o preço que é vendido é o preço que é lançado ali para ele, é o preço que ele vai receber, é o valor puro, né? Não existe nenhum risco de desvio de dinheiro. Sim. E, ao mesmo tempo, ele tem toda a transparência de qualquer coisa que aconteça no imóvel, qualquer conta que ele tenha, qualquer incidente que venha a acontecer, ele tem acesso pelo sistema em tempo real. Então, ele pode pegar o celular e acompanhar ali diariamente, se ele quiser, ou a cada hora, né? A gente tem alguns proprietários que são mais controladores, que gostam até de acompanhar aquilo, como eles acompanham uma carteira numa corretora de investimentos, e saber, entrou uma reserva, poxa, legal. Vou faturar R$8.000 esse mês, vou faturar R$10.000. Legal e tal. E eles podem ir acompanhando isso em tempo real, na tela do celular, no computador, né? Ele consegue acessar esse sistema. E por trás desse sistema, eu tenho toda a interface com o meu franqueado, que garante toda a padronização dos processos e garante que quem é a minha franquia vai se preocupar apenas com a operação. O que a gente se preocupou muito nesse modelo, né? Eu preciso dessas pessoas para que eu possa expandir, para que eu possa entregar valor para o meu cliente, né? Eu preciso que as franquias mantenham tanto uma padronização como sejam lucrativas. E para que a franquia seja lucrativa, ela tem que abolir um monte de serviços que ela não vai mais precisar fazer porque consomem muito tempo e eu consigo fazer por ela. Então, a nossa franquia, ela é especialista em receber o hóspede, realizar as manutenções do imóvel e fazer os serviços de limpeza e lavanderia dentro daquele imóvel. E ela não precisa se preocupar com o ranqueamento do anúncio dentro do Airbnb, ela não precisa se preocupar com a precificação do imóvel, ela não precisa se preocupar com atender o hóspede antes que ele faça uma reserva, ela não precisa se preocupar com os repasses financeiros, quando que o Airbnb pagou aquela reserva, quanto que eu tenho que repassar para o proprietário no final do mês. Então, a gente está revolucionando esse mercado de anfitriões amadores, né? E aquela pessoa
que começou nesse mercado, às vezes administrando um imóvel da família, o imóvel de um amigo, que está ali com 4, 5 imóveis sendo gerenciados, às vezes no mesmo prédio, e que tem que se preocupar com toda essa jornada do aluguel por temporada. A partir do momento que ela fecha com a gente, que ela compra uma franquia nossa, ela passa a ser um franqueado Cizone, todas essas preocupações se resumem apenas ao operacional. E daí ela consegue sair de 5 imóveis, 6 imóveis, que ela estava administrando, penando, tendo que falar com todos os proprietários, tendo que dar atenção para todo mundo, tendo que fazer tudo, para 25, 30. Eu tenho franquias com 60 imóveis, 70 imóveis. E daí o lucro dessa pessoa, ele voa, né? Então, a gente costuma dizer ali que conforme ele vai construindo esse portfólio franqueado, ele chega a ganhos mensais muito elevados, assim. Tem franquia que teve repasses agora nos meses de temporada, né? Janeiro, fevereiro, de centenas de milhares de reais. E daí aquela pessoa, ela tem uma profissão ali full time, né? Como anfitrião profissional. Isso. Tem todo o apoio, treinamento, logística de toda a nossa rede de franquias, né? E a gente, como franqueadora, a gente acompanha cada comentário que cada franquia recebe nas plataformas, cada detalhe que um hóspede fala para conseguir dar esse apoio, e essa pessoa consegue ter um salário, né, entre aspas, porque acaba virando um prolabore, porque ele passa de ser alguém amador e passa a ser um empresário, né? Mas ele acaba tendo um rendimento mensal muito, muito maior do que muitas vezes eles tinham em outras profissões. Eu tenho franqueado hoje que era gerente de banco e hoje ganha o triplo do que ele ganhava sendo gerente de banco, operando imóveis no short stay. E ele consegue se especializar nisso, montar uma boa equipe de limpeza, ter uma boa lavanderia ali como parceiro e consegue ampliar os seus negócios e passar do amadorismo ali de fazer 2, 3 imóveis para fazer 20, 25, 30 imóveis e ter uma lucratividade mensal muito boa. E isso mudou de pouco tempo para cá, certo? Porque os anfitriões eram amadores, como tu falou, e aí essa parte operacional não escalável, que tu comentou no início, é justamente esse ponto que vocês mudaram para poder escalar. Exatamente. Então, o que acontecia antes, né? Quem que eram as pessoas que atendiam os hóspedes? Às vezes era a empregada doméstica do dono do imóvel, né? Que tinha que ir lá entregar a chave, que tinha que ir lá fazer alguma coisa. Ou era um corretor que às vezes se sentia compelido, né, obrigado a fazer isso para o cliente dele, porque o cliente compra um apartamento na praia, daí ele fala, eu vou usar o apartamento 2 meses no ano, eu vou vir para cá em dezembro, ou vou vir para cá em janeiro, passar férias, em alguns feriados, e o resto do tempo o meu apartamento vai ficar vazio, você não tem alguém que alugue para mim? E daí, para poder satisfazer os desejos desses clientes que tinham essa necessidade de poxa, o meu imóvel vai ficar vazio uma boa parte do ano, vai ficar sujo, vai mofar, vai detonar todos os móveis, vai ficar sem segurança, porque o imóvel não ocupado corre o risco de alguém invadir, corre o risco de alguém fazer alguma coisa, e o corretor ficava ali de mãos amarradas, né, tendo que às vezes prestar um serviço que ele não é o foco dele, porque o foco dele é a venda, né, ou o foco dele é o aluguel anual. Mas ele tinha que prestar isso para não perder o cliente. Porque se ele não prestasse esse serviço, alguém ia prestar e essa pessoa que estava comprando imóveis diretamente com ele ia passar a comprar de outra pessoa. Então, a gente tem uma rede muito forte de parceiros corretores, né? Que sabem que eles são muito melhores fazendo a venda de imóveis, fazendo um aluguel anual, prestando outros serviços, mas que tem clientes que desejam atuar nesse mercado e eles querem focar no seu core business, no seu foco ali de outros serviços, onde dá muito mais dinheiro. Eles indicam esses imóveis para a Cizone, ganham uma comissão por isso, ganham uma rentabilidade por isso, né? Que em alguns casos é muito, muito boa. E a partir desse momento a gente opera esse imóvel, ele não precisa ter nenhuma dor, nenhum problema. O próprio corretor consegue acompanhar através do nosso sistema também como está indo aquele imóvel, como é que está se desempenhando, consegue ver se o cliente dele está feliz com a gente, consegue ter esse retorno em tempo real também, e o cliente tem o imóvel dele ali para poder usar quando ele quiser. Então, através do nosso próprio
do nosso próprio sistema, né, do Sapron, o cliente pode ir lá e solicitar um bloqueio. Eu tenho um imóvel na praia que está sob gerenciamento da Cizone, mas eu quero ir para lá agora nesse feriadão de Páscoa, porque eu quero passar um tempo na praia. Ele vai lá, abre o software, abre o aplicativo no celular e seleciona as datas que ele quer bloquear, diz ali que ele vai usar, nossa franquia vai receber ele, o imóvel vai estar todo preparado para atender ele não precisa desembolsar dinheiro com outra hospedagem, pode usar o próprio imóvel, vai estar limpinho, vai estar em dia, vai estar com as manutenções feitas, vai ter todos os itens mínimos lá para ele passar um bom tempo e depois o imóvel continua ali sob a nossa gestão, rentabilizando, trazendo dinheiro, fazendo tudo. Então, a gente conseguiu possibilitar todas essas pontas da jornada, né? Que o anfitrião amador consiga crescer e ter um portfólio bom para que ele ganhe bastante dinheiro e se profissionalize no mercado, para que o corretor que não é especialista nesse mercado, né? Porque se ele for especialista nesse mercado, ele pode comprar uma franquia nossa e crescer muito. Mas aquele que não é especialista nesse mercado, que faz outras coisas, né? Que faz a venda, que faz o aluguel anual, tenha um parceiro que administre esses imóveis para ele, para que deixe os clientes dele felizes, para que ele passe a vender esses imóveis como investimento também, para que venda os nossos empreendimentos, mas para que não precise se preocupar com a operação. E o proprietário do imóvel, né? O investidor, consiga rentabilizar o imóvel dele, consiga manter o imóvel dele ocupado, seguro, em dia, né, bem cuidado e utilize quando quiser. Legal. E aí eu fico imaginando assim, o teu franqueado tem 30 imóveis, Perfeito. Aí tá numa alta temporada. Ele vai começar, ele vai ter a equipe dele, certo? Porque Exatamente. assim, tem um mínimo assim de dias para alugar? Mínimo 7 dias ou não? Pode alugar um dia? A gente tem algumas regras para imóveis maiores, que por causa do tempo de limpeza, fazer reservas de um dia é operacionalmente muito ruim. Mas um estúdio, um apartamento pequeno, ou qualquer coisa nesse sentido, reservas de um dia são completamente bem-vindas, né? Depende do tamanho. Então, eu vou ter ali reservas de 1 até 20 dias, 30 dias. Uma porcentagem muito pequena hoje das nossas reservas ali, 0,2%, 0,3%, são reservas mais longas. A nossa média de duração de reservas hoje está em 3,7 dias. Então, quando a gente desenvolve um prédio, né, quando a gente desenvolve um empreendimento focado nesse mercado, a gente já pensa na nossa reserva média, né? Então, a gente já faz um imóvel que seja pensado para uma estadia de 3 a 4 dias. Então, nossos imóveis, por exemplo, não precisa ter um guarda-roupa lá dentro. Sim. Ter o guarda-roupa não agrega na experiência do hóspede. Eu preciso ter uma arara, eu preciso ter um lugar para colocar uma mala, mas eu não preciso ter um guarda-roupa lá dentro. Então, a gente pensa em toda essa jornada do hóspede, tanto no nosso desenvolvimento como dentro da operação. Então, essas reservas vão ter aí uma média de 3 dias, mas dependendo do perfil do imóvel, eu tenho imóveis que têm aí 20 reservas num mês. 18 reservas num mês, né? Que acabam sendo várias reservas mais curtas. E eles não têm, assim... Porque o meu desafio na vistoria de temporada era ter mão de obra para ajudar nessas reclamações ali, entre aspas, ali, as incidentes que acontecem durante a locação, que é o chuveiro, sei lá, alguma coisa que acontece no imóvel, e também equipe de limpeza. Perfeito. Né? Então, como que o teu franqueado ali, como vocês administram essa questão ali com os prestadores de serviços que vão ajudar aí nesse dia a dia? A nossa franquia, ela tem uma jornada de crescimento, né? Então, lá no começo da existência da franquia, a franquia tem 4, 5, 8 imóveis, essa equipe é muito reduzida. Normalmente, ela vai ter uma pessoa de confiança para limpeza, mais 1 ou 2 diaristas ali, que vão ser chamadas quando... Porque ainda não tem dia, né? Porque... final de semana. Exatamente. A demanda maior vai ser nos feriados, vai ser no final de semana, né? Dependendo do local até, se a gente for pensar em São Paulo, se a gente for pensar em Goiânia, se a gente for pensar em Brasília, a demanda até fica durante a semana. Mas no começo são poucos check-ins e check-outs que você tem por dia. E aí a gente consegue, através do nosso software, dar essa visibilidade de quantos check-ins, quantos check-outs vão ter. A pessoa se programa ali, tendo 1, 2 pessoas que são mensalistas de confiança para poder fazer essas limpezas e ter o apoio de diaristas sob demanda para os dias que tem um volume maior que justifica
você ter outra pessoa. E daí, com isso, conforme a operação vai crescendo, você precisa ir expandindo essa equipe. Quando eu falo de uma franquia de 30 imóveis, que é uma franquia grande, eu já estou falando de uma equipe que provavelmente vai ter uma espécie de governanta, que vai checar a limpeza desses imóveis para garantir essa padronização. Uma equipe de camareiras, então eu estou falando ali de 4, 5 camareiras que vão fazer esse rodízio dos imóveis fazendo essa limpeza, né? E muitas das nossas franquias possuem a figura do oficial de manutenção. Então, vai depender muito do perfil do franqueado. Vou pegar um exemplo. Eu tenho alguns franqueados que são muito bons de manutenção. Muitas vezes eu tenho um franqueado que é um casal. E esse casal, o homem é um cara muito bom ali de consertar chuveiro, de consertar uma tomada, de arrumar um eletrodoméstico, de fazer essas manutenções do dia a dia. Muitos dos nossos franqueados ainda fazem, por exemplo, curso de manutenção de ar-condicionado para poder fazer as limpezas. Entendi. Fazem essa parte. O próprio franqueado faz a manutenção. O próprio franqueado pode fazer a manutenção se ele estiver habilitado para isso. Ou ele pode ter um fornecedor de confiança e, dependendo do tamanho da franquia, um oficial de manutenção que vai mantendo, vai girando em cima desses imóveis para poder fazer essas manutenções. O próprio franqueado faz uma vistoria após o check-out do hóspede, né? Então, o nosso processo de saída ali, ele vai ligar todos os eletrodomésticos para ver se estão funcionando, acender todas as lâmpadas para ver se nenhuma queimou, né? Então, vai lá, vai ligar o ar... Ele entrou no imóvel, vai retirar toda a roupa de cama, ver se não está faltando nada, vai garantir que toda a louça, todos os itens estão lá. O padrão é mais fácil. Né? Exatamente, ele já sabe quantos de cada item tem, porque foi feita aquela vistoria, foi feita toda aquela adequação no início, e daí ele vai fazer todos esses testes, né? Vai ligar todos os ar-condicionados, conferir se está gelando, vai ligar todas as televisões para ver se está funcionando, vai conectar o celular dele na internet para ver se está funcionando, e caso ele aponte alguma coisa ali, né? Vai dar todas as descargas, ligar todos os chuveiros, ele já vai endereçar para que essas manutenções sejam realizadas naquele imóvel. É pelo aplicativo? Como que é esse contato com os prestadores ali? Eles têm acesso a esses serviços? Como é que é? Hoje, a gente ainda não trouxe esse acesso aos prestadores para dentro do nosso ecossistema. Mas é um plano certo de que a gente vai fazer e que a gente vai trazer eles para dentro. Então, hoje, esse controle é da própria franquia. Mas a gente já está desenvolvendo as ferramentas para conseguir fazer com que essa rede de fornecedores, né, conforme a gente foi crescendo, múltiplas cidades, múltiplos estados, né, a gente começou a ter uma rede que já trabalha para a gente. Trabalha para todas as nossas franquias. Então, esses fornecedores vão começar a entrar dentro desse ecossistema para que a gente possa fazer tudo por dentro do aplicativo. Hoje, o suporte total que a gente dá para as manutenções é a própria franquia, nessas vistorias de checkout, vai procurar esses problemas que podem ter acontecido, manutenções de rotina, né? A gente pensa, no nosso próprio imóvel, queima a lâmpada, quebra copo, o ar-condicionado vaza o gás ou tem algum problema, ou não liga, a TV sai do ar, a internet cai. Então, nos imóveis de temporada também vão acontecer desse dia a dia. Do outro lado, hoje, a gente tem aí, se eu for pegar janeiro como um exemplo, a gente teve 10.500 reservas em janeiro. Dessas 10.500 reservas, eu tenho uma taxa de comentários que é maior do que 50%. Dos hóspedes que deixam pra gente. E a gente incentiva muito o hóspede a fazer esses comentários, porque ele nos dá toda essa visibilidade. Uma grande maioria desses comentários, né, mais de 80% dos nossos comentários são 5 estrelas, que significa que o hóspede teve uma excelente experiência, nada teve de problema, né, são só elogios. E a gente tem esses 18% ali que vão se dividir uma grande massa em 4 estrelas e alguns ali que vão ser 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, que podem ser por algum problema. Todos esses comentários hoje, eles passam por uma inteligência artificial e por uma equipe nossa de melhoria contínua, que vai fazer a análise desses pontos e toda e qualquer reclamação feita pelo hóspede vai ser endereçada. Então, o hóspede foi lá, colocou 5 estrelas, porém, o chuveiro poderia ser mais quente.
Isso já gera uma ordem de serviço, vamos dizer assim, gera um encaminhamento para que a franquia faça a validação daquele chuveiro para ver se o chuveiro não está com algum problema. Ou o hóspede foi lá e disse, tive uma boa experiência, porém as panelas estão um pouco ruins, sei lá, saiu o teflon da panela, está grudando. Serve também para vocês ir melhorando. A gente consegue agir imediatamente já, né, desse ponto para frente. E aí a gente tem alguns outros processos de qualidade que vão incluir clientes ocultos, que aí são hóspedes que vão ter um detalhamento maior, que vão ter um benefício também para poder servir a esse processo, para que eles façam um relatório elaborado sobre o imóvel que vai nos dar a visibilidade. E, como é uma rede de franquias, a gente tem os nossos consultores regionais, como é uma prática de franquias. E esses consultores viajam o Brasil visitando as operações que a gente tem, vendo como tá da parte ali do back-office da franquia, né? Visitando estoque, visitando toda essa sede da franquia da operação, mas também checam os imóveis. E daí eles já fazem toda essa varredura de qualidade, de padronização, para que a gente consiga estar sempre em dia. É claro que, quando eu falo de 2.000 imóveis em 50 e poucas cidades, é difícil manter esse padrão de qualidade, mas esse é o nosso serviço. É literalmente nisso que a gente tem que ter excelência e que a gente é bom de fazer. É o que a gente estava falando agora quando a gente chegou, o padrão da franquia, né? Exatamente. Quando você vai num Subway, você vai ter o mesmo cardápio, você vai ter o mesmo sanduíche, independente de qual Subway você for, né? Quando você vai no Outback, você vai ter a mesma experiência Outback que você tem em toda a rede. Então, a nossa proposta de valor e o que a gente pratica dentro da Cizone é, se você alugar um imóvel nosso em Gramado, alugar um imóvel nosso em João Pessoa, ou alugar um imóvel nosso em Brasília, você vai ter a mesma experiência e você vai ter a mesma padronização dos serviços, né? Nossa, e daí legal, isso legal. é algo que permeia ali o nosso dia a dia, é onde a gente respira. Legal, muito bom. E como que é feito o treinamento dos franqueados? Perfeito. Nessa parte de treinamentos, o que acontece? Digamos que você queira ser nossa franqueada. A gente vai passar por um processo seletivo, né? Não é qualquer pessoa que queira comprar uma franquia que a gente libera, né? A pessoa tem que ter o perfil, tem que ter um perfil operacional, tem que estar perto da operação, tem que garantir isso, né? A pessoa não pode ter outro emprego, né? Porque a franquia é um serviço 24/7, tem que ter dedicação. Então, a gente faz todo esse filtro, é passado pela análise de COF e todo o processo normal de franquias. E a partir do momento que essa franquia fechou o contrato com a gente, ela passa por um período também de implantação, de onboarding, no qual ela vai passar por um treinamento extensivo sobre como operar, sobre como funciona a Cizone, sobre como funcionam os nossos softwares. Esse treinamento vai durar aí 15 a 20 dias e, a partir deste treinamento, ela vai começar a estar apta para receber imóveis, né? Então, a gente faz todo esse treinamento. E ela que faz a captação local. A gente faz a captação local e ela também pode fazer a captação local. O que acontece muito? Franqueados novos, como eles têm uma operação menor, eles têm muito mais tempo de desenvolver essa captação local. E daí eles vão conseguir fazer diversas indicações de pessoas interessadas nesse modelo. O comercial é nosso da franqueadora. Então, o franqueado vai fazer a indicação dessa pessoa, o nosso comercial recebe e ele passa por todo o processo comercial. Porém, a gente tem os corretores, como eu já mencionei, que indicam imóveis para a gente, que vão indicar aí investidores e proprietários de imóveis para poder deixar sob a nossa gestão. A gente tem as nossas próprias iniciativas de marketing digital, pessoas que buscam a gente organicamente, e a gente vai alimentar essas franquias de imóveis ao longo do tempo. E daí, a franquia, conforme ela vai crescendo, ela vai tendo muito envolvimento com a operação, a capacidade comercial dela começa a se reduzir, a não ser que ela tenha um perfil muito comercial. Sim. E daí ela vai ter alguém que vai tocar a operação ali, que vai estar no dia a dia mais próximo, né? E eu acho muito legal
isso, porque, como eu comentei, vários dos nossos franqueados são casais. E às vezes uma pessoa do casal é muito mais comercial e a outra é muito mais operação. Sim. E daí você acaba... Nós temos exemplos assim também. Acaba tendo esse combo, né, no qual um ali consegue fazer toda essa parte administrativa do dia a dia da franquia e fazer esse comercial, e a outra vai cuidar da operação do dia a dia, conferir as limpezas, conferir a lavanderia, ajudar a organizar estoque e fazer toda essa organização de camareiras, manutenções e outros. E tem alguma estratégia de captação de imóvel? Como que é feito isso nas regiões? A gente fornece para todas as nossas franquias material de divulgação e todo o resto do apoio que a gente pode dar. A gente tem uma estratégia muito boa aí de parcerias, né, com diversas imobiliárias ao longo do Brasil e a questão do marketing digital. Então, quando a gente entra dentro de uma cidade, a gente acaba tendo que se render aí à modernidade, né? Hoje o mercado imobiliário não é feito só de porta em porta e de divulgação, né? Então, marketing digital é uma grande fonte nossa ali. E a gente também tem uma iniciativa muito boa que a gente tem desenvolvido junto a construtoras. Por quê? Esse mercado cresceu muito nos últimos anos. Exato. E diversos empreendimentos começaram a ter essa vocação, né? Além dos nossos próprios empreendimentos, vários outros começaram a ter essa vocação do aluguel por temporada. E daí as construtoras começam a ter o mesmo desafio que a gente tinha lá atrás. Poxa, eu tô levantando um prédio de estúdios aqui. Eu tô levantando um prédio numa região que é extremamente sazonal e perfeita para aluguel por temporada. Ou eu tenho imóveis maiores e imóveis menores no mesmo prédio, por questões de planta. Em São Paulo, muitos por incentivos do plano diretor, por exemplo. Tem outras cidades também. E essas construtoras acabam tendo essa necessidade de... Eu vou vender esse imóvel para um investidor e ele vai me cobrar, tá, e quem é que vai operar o imóvel? Porque a pessoa que está investindo num estúdio, que está investindo num imóvel de temporada... não quer operar, ele não quer ter dor, ele não quer que o hóspede ligue para ele no final de semana avisando que o chuveiro queimou, ou que deu algum problema, ou que aconteceu qualquer coisa. Ele quer faturar, ele quer ter o teu retorno financeiro. Exato. E para poder oferecer isso, as construtoras precisam de alguém que opere esse prédio. E a gente entrou muito forte nesse mercado. Hoje já temos várias construtoras que têm parceria com a gente. Várias das maiores de Santa Catarina têm essa parceria firmada com a gente. E a gente fornece essa solução de operação para que a construtora possa já vender esse imóvel com a nossa bandeira, né? Esse vai ser um imóvel operado pela Cizone, e para que a gente resolva toda essa dor sem que a construtora tenha que fazer todo esse ciclo, desenvolver um braço de operação e fazer tudo isso. A própria construtora ganha com isso, né? Tanto financeiramente quanto em velocidade de venda desse empreendimento, porque ele ganha uma marca, ganha uma bandeira por trás, quanto na experiência do investidor que vai comprar. E daí todo esse processo a gente acompanha. Quando existe a entrega desse empreendimento, a gente tem um processo de implantação que a gente chama de grandes operações, que daí a gente vai fazer a implantação desse prédio como um todo, e vai fazer todo esse processo, vai acompanhar, se o proprietário quiser, desde a vistoria de entrega desse apartamento, né? Ele pode passar uma procuração para a gente, para que a gente já cuide tudo, já vai fazer toda a adequação. A gente oferece também um serviço de mobília. Então, uma das coisas que a gente descobriu, né, ao longo desse tempo, é que mobília é uma coisa que, dá muita dor de cabeça, 2, sempre atrasa. E daí a gente teve muitos casos de prédios novinhos que foram entregues e que o proprietário foi comprar a mobília, contratou um serviço de mobília ali do apartamento dele, o fornecedor demora 1 mês para começar e ele atrasa mais 1 mês para operar, né, para montagem desse imóvel, e depois ele vai lá, 4 meses para você colocar uma mobília. E às vezes é uma mobília que não é feita para o aluguel por temporada, que não está nos padrões dos nossos itens mínimos, que tem coisas desnecessárias, que tem um padrão muito maior. Então a gente desenvolveu um conceito de mobília focado no short stay,
tá? Que é o que a gente usa nos nossos empreendimentos, mas que a gente também fornece para qualquer cliente que queira fazer isso com a gente, né? Principalmente para as construtoras poderem oferecer para os seus clientes. E essa mobília, ela é barata, porque não adianta eu pagar bem por um imóvel e daí gastar quase o valor do imóvel em mobília, o meu rendimento lá no final, aquele meu 1%, 1,5%, não vai vir, porque você acabou tendo um custo muito alto. E esse serviço é muito rápido. Então, o que é a conta que normalmente o pessoal não faz? Porque eu vou fazer a mobília com o fulano. Mas o fulano normalmente atrasa e tal, não é focado nisso, vai demorar. Não, mas não tem problema, mais 2, 3 meses sem operar o meu imóvel. Aí eu olho para os rendimentos do imóvel. Se essa pessoa, às vezes, passa 2, 3 meses que ela podia estar operando esse imóvel já, esse imóvel podia estar trazendo dinheiro para o bolso dela, só esperando essa mobília ficar completa, e a gente tem vários desses casos. Em prédios novos que fecharam essa parceria com a gente e que entregaram, às vezes isso custa 30 mil reais. Nossa. 40 mil reais no bolso. E daí, esse custo implícito de mobília, ninguém coloca na conta. Porque se eu mobilio o meu apartamento em um mês, coloco ele em operação, o dinheiro já está entrando, já está pingando na tua conta. Sim. Se você demora 2, 3, 4 meses a mais para mobiliar esse imóvel, esse dinheiro não vem. E daí, o custo da tua mobília... mas eu gastei 50 mil reais para mobiliar o meu imóvel. Não, peraí. Se você gastou 50 mil reais para mobiliar, mas isso demorou 4 meses para ser entregue, isso não te custou 50 mil. Porque você deixou de faturar, às vezes, 20, 30 mil reais. Isso te custou 80 mil reais. E essa conta pouca gente faz. Então, vendo essa necessidade de mercado, a gente lançou o Cizone Decor, tá? E que, a partir de um número mínimo de unidades ali no mesmo empreendimento, a gente já consegue elaborar serviço rápido, mobília focada. Você não vai ter custo desnecessário. Tá? Não vai ter frufru, não vai ter um custo de mobília maior do que deveria ser. A experiência do hóspede vai ser maravilhosa, porque já vai ser toda a mobília pensada para aluguel por temporada. Você gasta pouco, tem um serviço rápido e começa a lucrar o quanto antes. Boa. Ô, Bill, e vocês fazem uma parte que tu falou não escalável, mas necessária, né? Que ninguém quer fazer. Então, assim, o proprietário vai lá e quer colocar o imóvel dele para... que ele tem essa rentabilidade nesse tipo de serviço, mas ele não quer fazer a parte das manutenções. Você tem que pensar que na nossa base, uma boa parte dos nossos clientes são empresários, médicos, advogados, engenheiros, tá? E essas pessoas, elas ganham muito mais dinheiro por hora trabalhada nas suas profissões do que fazendo o aluguel por temporada. Exato. Não faz sentido que um médico dedique 2, 3 horas para fazer uma manutenção no apartamento dele, que está sob locação, para atender um hóspede que deu problema, para um hóspede que atrasou, hóspede atrasa. Você marca o check-in com ele, às vezes, às 3 horas, ele pegou um trânsito na estrada, o voo atrasou, aconteceu alguma coisa, ele vai chegar às 5, 6, 7 horas da noite. Você vai deixar de... igual também, né? O check-out também. Ainda mais nessa época ali. A gente, às vezes eu ia fazer a vistoria, chegar, o check-out vai ser, sei lá, 11 horas da manhã, ou às 8 horas da manhã. Chegar lá, o cara tá dormindo ainda. Exato. E daí você vai deixar de almoçar com a sua família, vai deixar de jantar com a sua família, vai deixar de sair com os seus amigos, vai deixar de praticar um esporte, vai ter que abrir mão do teu lazer, do teu tempo livre para se dedicar a isso, sendo que você ganha muito mais com a tua própria profissão. O nosso valor entregue para o nosso cliente é fazer o aluguel por temporada, que é mais rentável, sem se incomodar, sem nenhuma dor de cabeça, como um produto financeiro. Você comprou um imóvel, você mobília esse imóvel, você pode comprar com a gente, pode mobiliar com a gente, você coloca em operação e tudo o que você tem que fazer é receber o dinheiro na sua conta todo dia 10. Boa. Gostei. Você só vê dinheiro entrar. Então, você não se preocupa com absolutamente nada. A gente faz a jornada inteira. E, convenhamos, né? A pessoa que está num nível financeiro, que está numa maturidade de vida, que está investindo em imóveis, por mais democrático que a gente consiga tornar esse mercado, ela tem uma profissão, ela é uma pessoa bem-sucedida. Por que ela vai ter um segundo emprego que vai pagar menos dinheiro para ela só se incomodar? Não faz sentido, gente. Então, a gente proporciona isso.
Ô, Bill, muito legal mesmo, assim, essa experiência, né? E ouvindo tu falar, me traz, assim, uma memória muito boa, assim, porque eu trabalhei muito por vistoria de temporada e eu acho fantástico, sabe? E esse modelo todo que tu traz é exatamente o que é necessário, né? Que para evitar os conflitos, né? Porque eu tenho uma visão muito preventiva. Sempre tive uma visão preventiva. Quando trabalhava na imobiliária, trabalho desde 2009 no mercado imobiliário e vejo que tem coisas que não mudam. Ou pela falta de uma visão preventiva, de uma consciência profissional que precisa mudar para que a gente consiga trabalhar com padronização e levando em consideração toda essa parte que vai surgir, que nem tu falou. Se na nossa casa acontecem os problemas, por que nos imóveis de locação não vai acontecer? Vai acontecer, né? E a gente Exatamente. precisa estar preparado para isso. Assim, eu costumo dizer que a gente fundou a Cizone porque a gente tem uma característica que se chama indignação. A gente é muito indignado. E quando nós tivemos as primeiras experiências com o mercado imobiliário, né, os sócios da empresa, todo mundo se frustrou. O comum de você chegar para uma pessoa e falar imobiliária, ela se arrepiar, Isso. porque normalmente esses processos são burocráticos, são complicados, é difícil de você ter resposta. Então, se tivesse uma Cizone lá atrás, se já existisse uma Cizone, se já existisse uma boa operação, talvez a gente não tivesse fundado a Cizone. A gente fundou todos esses serviços sentindo na pele a dor de investir no mercado imobiliário. E a nossa missão realmente é desburocratizar isso e fazer com que isso seja uma experiência sem atrito nenhum para o investidor e que seja sem atrito nenhum para o hóspede também. E isso nos move em todas as ações, porque a gente não teria um serviço de decoração se a gente não tivesse sentido as dores das empresas de imóveis planejados. A gente não teria o desenvolvimento de empreendimentos se a gente não tivesse sentido as dores tentando procurar imóveis que fossem bom investimento. A gente não teria um serviço de operação se a gente não tivesse sentido as dores de um mercado amadoríssimo, no qual ninguém conseguia fazer uma operação que eu não me incomodasse, que eu pudesse garantir que eu ia ter uma boa rentabilidade. E, claro, a tecnologia apoia todos esses braços para tornar isso escalável, mas a gente vem de muitas e muitas experiências traumáticas ao longo da vida que nos fizeram entrar dentro desse mercado e dizer, poxa, como assim nada muda? Como assim o meu processo de locação é o mesmo de 20 anos atrás? Sabe? Você chegar aqui em Floripa e em Canasvieiras e ainda ver um monte de gente segurando a chavinha na frente da avenida principal com plaquinhas de aluguel é um absurdo. É uma mentalidade... É muito atrasado. Então, é um mercado que a gente abraçou e empreendeu nele e busca se tornar o maior player que a gente possa ser ali dentro, justamente porque a gente ficou muito indignado com todas essas dores, sentindo elas na pele do lado do investidor. Nós, os sócios, investíamos em imóveis. Nós, os sócios, tínhamos as dores dessa operação, tínhamos a dor de procurar um bom produto, tínhamos a dor de mobiliar um apartamento, tínhamos a dor de conseguir ter isso tudo. E sentindo essa dor na pele, a gente conseguiu começar a atacar elas e continua atacando elas em todas essas frentes para poder resolver esses problemas que a gente sabe que os nossos amigos têm, que os nossos pais tiveram, que os nossos familiares têm e que quando a gente conversa, todo mundo fica indignado. E quando eu fazia... Eu só não tinha a parte da tecnologia, eu fazia tudo manual, assim, porque eu, né, trabalhava com uma equipe pequena e aí eu vejo, assim, que essa questão da prevenção, que nem eu te falei, sempre quando eu conseguia fazer algo preventivo e fazer a vistoria antes e conversar com o proprietário e falar para ele, olha, é assim, se o senhor não tirar se a senhora não tirar o seu conjunto de porcelana, vai quebrar, entendeu? E a gente não tem como repor. E esse valor sentimental não tem como repor. Então, eu via que isso dava certo. Mas é claro, né, que lá atrás eu não consegui... fazer isso, mas também não era o meu foco. Então, e aí é por isso que eu vim para a parte do treinamento. Perfeito. Né? Porque aí eu queria trabalhar
mostrando a essas pessoas que iam trabalhar com a vistoria a questão realmente da prevenção. E a gente conseguir registrar essas informações e aí a gente prevenindo isso, a gente deixando tudo transparente, a gente conseguia ter uma locação mais saudável. Perfeito. Né? Em Biuí, assim, a Cisone hoje trabalha com aluguel de temporada. Esse é o principal serviço ou também tem uma locação mais... locação anual, essas coisas não? Hoje a gente não trabalha com locação anual. O que a gente está desenvolvendo é um plano de mid-stay, né? Que é a famosa locação por assinatura, né? Que o pessoal fala. Então, que é uma dor do mercado hoje, né? A gente tem alguns players já trabalhando nesse mercado, mas imagina que você se mude para uma cidade, ou que você vai precisar fazer um curso em alguma cidade ali de 20, 30 dias, ou vá ter um procedimento médico numa cidade que você vai precisar ter uma estadia mais longa. Entendi. É longo o suficiente para uma experiência de temporada, às vezes, não ser o suficiente, né? Porque imagina você ficar num hotel durante 30 dias. Não tem espaço, você não consegue lavar uma roupa, você vai sair caro pra caramba. E perde a privacidade também, né? Exato. E nenhuma imobiliária de aluguel anual vai te alugar um imóvel por 2, 3 meses. Sim. E se te alugar, ele não vai estar mobiliado. Se tiver mobiliado, não vai ter garfo, não vai ter faca, não vai ter copo, não vai ter uma taça de vinho, não vai ter um abridor. E aí você vai ter uma experiência muito pior. Então, a gente quer aproveitar esse nosso portfólio e principalmente em cidades que são muito menos sazonais, né? Que tem essa demanda, que os hóspedes já estão pedindo, e a gente está desenvolvendo aí um modelo para a locação de 1 a 3 meses, né? Na qual você vai conseguir ficar esse período pequeno. Então, eu preciso ver se eu gosto, se eu me adapto a um determinado bairro, ou se eu vou ficar na cidade, ou eu vou fazer um serviço temporário em algum lugar, vou fazer um curso. Preciso de um imóvel de 2 meses que esteja completinho, que tenha um serviço de limpeza, né? Porque a gente consegue oferecer isso ao longo da hospedagem. Então, você não vai precisar contratar uma diarista, você não vai precisar contratar serviço. Se der algum problema de manutenção, você não precisa correr atrás de um eletricista, tá? A nossa franquia consegue prestar todo esse suporte, a gente está desenvolvendo isso para poder lançar esse mercado aí, até um spoiler, o mais cedo possível pela Cisone. Então, na verdade, você já deu 2 spoilers, né? Boa, aproveita isso aí. Mas o mercado de aluguel anual é um mercado que a gente não aborda hoje. A gente tem alguns parceiros aí que fazem esse serviço caso um cliente nosso queira, mas o mercado de mid-stay é um mercado que a gente está olhando com bons olhos como um mercado complementar ao mercado de short-stay e que a gente está desenvolvendo aí um produto. Legal. E para quem quer investir numa franquia da Cisone, tu pode abrir para nós, assim, o quanto que inicialmente ele poderia ter de investimento? O investimento na franquia, ele não é muito grande, assim. A gente costuma comparar muito ao Uber, por exemplo. Então, digamos que você precisa de uma ocupação ou você quer fazer teu próprio serviço porque você quer sair de um emprego tóxico que você tá, ou tem um chefe que não aguenta mais, ou aconteceu alguma coisa na sua vida que você tá procurando. Normalmente, as pessoas vão e olham pro Uber com bons olhos, né? Já tenho carro, já sei dirigir, então vou. Exatamente. No máximo, eu vou ter que trocar de carro ou fazer alguma coisa nesse sentido. Vou ter que adaptar a minha carteira de motorista ali e vou lá e quanto mais horas eu rodar, mais eu ganho. E quando você olha para a nossa franquia, ela é uma franquia operacional. Ela não é uma franquia que foi modelada para investidores. Os nossos imóveis são modelados para investidores. Então, quer investir com a gente, quer ganhar dinheiro sem fazer nada, investe em imóveis com a gente. E daí a gente tem nossos empreendimentos. Então, são 2 tipos de pessoas para trabalhar. São 2 tipos de pessoas, exatamente. Agora, você quer trabalhar com a gente, quer ganhar dinheiro no operacional, no dia a dia, quer ter um dinheiro bom entrando por mês ali, que seja proporcional ao teu trabalho, que quanto mais você trabalhe, mais você ganha, e atingir bons valores, aí a gente tem a franquia, né? Então, o nosso perfil de franqueado, ele é um franqueado muito operacional. Ele é um franqueado que vai meter a mão na massa. Ele é aquele franqueado que vai lá todo dia na franquia, que vai ter que trabalhar final de semana, que vai ter que trabalhar no feriado, porque são os nossos picos de demanda. Por mais que ele forme uma equipe, ele é o empresário ali, né? Então, só que ele vai ganhar muito mais do que um Uber.
Muito mais que um Uber. Ele vai ter um rendimento ali 3, 4, 5 vezes maior. Você não vai ter que dirigir de madrugada, não vai ter que ficar pegando trânsito em horário de pico, né? Nada nesse sentido. Também, né? E o risco é menor. Também. Exatamente. Mas a nossa franquia, ela é uma micro franquia, então o valor dela ali está na casa de dezenas de milhares. Então, eu tenho franquias aí da casa dos 20 mil reais, dos 30 mil reais, né? Vai depender do local, do potencial de faturamento, mas a nossa é uma franquia barata, justamente por esse perfil mais operacional. E melhor do que isso, a gente consegue muitas vezes adaptar esse pagamento da franquia para que ele aconteça em uma entrada e o restante do pagamento durante a operação baseado nos teus ganhos. Então você consegue fazer a própria franquia se pagar. Tudo que você precisa fazer para que isso aconteça é uma boa dedicação operacional, entregar bons resultados, cuidar super bem do portfólio e com certeza isso vai decolar. Então essa franquia ela se paga muito rápido e ela realmente não tem uma taxa de implantação. Não é uma franquia de 100 mil reais, de 150 mil reais. Né? Ela é uma franquia do valor de um carro usado popular, não de um carro novo popular. E daí com isso a gente está expandindo aí. Temos captação aberta para vários locais do Brasil, inclusive para franquias. Se tem alguém que está ouvindo a gente aí, que é um anfitrião amador ou que quer entrar nesse mercado, entre em contato com a gente, chama a gente lá no Instagram, ou entra no nosso site, que a gente tem várias oportunidades aí. Legal, Bill. Legal, muito obrigada, Bill, por toda essa aula, né, de short stay. E quem quiser também ali contribuir, quem quiser aprender mais também, quiser fazer esse investimento. E agora também ter mais segurança em alugar. Então, eu já sei quando eu vou, onde que eu vou alugar quando eu for viajar, né? Mas, assim, eu queria que tu deixasse aí uma última mensagem para o pessoal. E eu quero que tu complete ali para mim a frase, né? Se todo mundo soubesse ou fizesse isso dentro do mercado imobiliário, seria muito melhor, por quê? Perfeito. É uma frase poderosa aí. Mas, assim, do ponto de vista... Quando a gente fala de mentalidade, a gente falou de mentalidade. Do ponto de vista de Cizone, a gente costuma dizer que se todo mundo realmente fizesse a conta no mercado imobiliário... o mercado imobiliário seria melhor. Porque a gente acaba vendo, assim, com a missão de lançar empreendimentos que sejam um bom investimento, a massa de empreendimentos que não são um bom investimento que existe no mercado é muito grande. Sim. E o investidor que faz uma compra completamente emocional de um imóvel ou que coloca todos os ovos dele na mesma cesta... é muito grande ainda. Então, se as pessoas realmente fizessem a conta, elas iam descobrir que você ter 2, 3 estúdios em lugares diferentes do Brasil é melhor do que você comprar um imóvel de 2 quartos para colocar num aluguel anual. Exato. E nisso... eu acho que é o grande impacto. Então, assim, como mensagem final, a gente veio com uma missão de realmente tornar imóveis um bom investimento. E para isso a gente precisou do mercado imobiliário inteiro. Então, a gente precisa do investidor que quer comprar imóveis, que quer colocar dinheiro nesse mercado e quer ter uma boa rentabilidade, ele consegue fazer isso com a gente. A gente precisa do corretor, que hoje a gente diz que a gente quer fazer uma revolução nesse mercado de que o corretor entenda de investimentos, né? Porque o corretor que entende como investir no mercado imobiliário é muito diferente daquele que só está lá tentando vender alguma coisa, mas não sabe o quanto de lucro aquilo vai dar, não sabe o quanto que aquilo vai valorizar. É uma abordagem completamente diferente. A gente precisa dos construtores tendo essa noção de quais são os tipos de imóveis que a demanda está exigindo, que os investidores estão exigindo para que faça bons produtos para o investidor. E a gente precisa da operação disso para que a gente tenha todo esse ecossistema para que o hóspede seja super bem atendido e a gente fomente todo esse mercado a nível nacional. Então, nós somos um ecossistema. Nós estamos permeando o mercado imobiliário como um todo. E seja quem você for dentro do mercado imobiliário, a gente tem uma solução, tem um serviço para você, tem um produto para você. E com isso a gente está aí na missão de revolucionar o mercado e sentindo as dores na prática e estando junto ali, tentando resolver todas elas e, em sua maioria, resolvendo. Nossa, muito legal, Bill. Eu teria outras perguntas aqui, né? Mas a gente, por causa do tempo, a gente tem um pouquinho ainda, mas
Nossa, eu achei muito legal, assim, e o crescimento da Cisone também, né? Hoje a maior operação de vocês é aqui em Florianópolis? Hoje a nossa maior cidade em números de imóveis gerenciados ainda é Florianópolis, né? A gente nasceu aqui, Florianópolis tem uma vocação para o aluguel por temporada muito grande, né? Eu falei pouco de números, mas hoje no Airbnb a gente tem 650 mil anúncios, né? No Brasil. É um número grande de anúncios, né? Em sua maioria ainda são amadores, mas o top 3 cidades no Brasil no Airbnb são Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Legal. Não é Curitiba, não é Porto Alegre, não é Belo Horizonte, onde não a é gente- Natal, é onde é você Florianópolis. E então Florianópolis tem um cunho turístico muito Sim, forte sim. e pro aluguel por temporada, a mentalidade das pessoas é mais aberta, a mentalidade do hóspede que vem para Floripa é mais Sim. aberta, abraçou esse modelo do aluguel por temporada muito bem. E então Florianópolis é ainda o nosso maior mercado. Mas a gente fala hoje de Balneário Camboriú como um mercado muito grande, Itapema é um mercado muito grande, né? Esse litoral catarinense todo tem sido muito bem desenvolvido. E tem várias cidades turísticas que estão se desenvolvendo. Então, a gente lançou empreendimento em Trancoso, a gente lançou empreendimento em Baçaí, a gente lançou empreendimento em Japaratinga, tá? Tem várias outras cidades que a gente olha com um olhar muito bom, Bonito, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Sim. São cidades que todo mundo conhece, que todo mundo adora visitar, mas muito pouco desenvolvidas nesse mercado, muito dependente de pousadinhas, pequenos hotéis, Sim. que quando você busca dentro do Airbnb, você vê opções, mas você não vê opções de muita qualidade, opções padronizadas, opções que tenham. E nesses lugares a gente consegue atuar tanto com a operação como desenvolvendo um empreendimento para capturar toda essa demanda. Então pensa em todos os destinos turísticos que as pessoas vão para tirar as férias e se lá já tem um bom Airbnb ou não. Porque se lá ainda não tem um bom Airbnb, a gente está olhando para fazer um empreendimento. Se já tem, provavelmente a gente já tem um empreendimento lá. Então, vai de Fortaleza até aqui em Santa Não importa o Catarina. número de habitantes da cidade. O que importa é a população temporária, é o potencial que ela tem Entendi. para essa população flutuante, né? Então, seja por uma vocação mais de negócios, como é São Paulo ou Goiânia, seja por uma vocação turística, como é o caso, por exemplo, de Bonito ou de Trancoso, Até a aqui em gente... Floripa, né? Até aqui em Floripa. Então, você olha, a gente tem operação em Guarapari, em João Pessoa, em Recife. A gente tem operação em diversos locais que muitas pessoas não estão necessariamente olhando nesse momento, mas que a gente olha com excelentes olhos e consegue excelentes oportunidades de investimento. Porque se você é o primeiro a chegar no progresso, e aí eu acho que tem um exemplo que é muito emblemático para a gente, que é o Urubici. E a gente, alguns anos atrás, lançou o Urubici Spot, o nosso primeiro empreendimento em Urubici. Né? Hoje a gente tem dois, tem o Urubici 1 e o Urubici 2 lá na cidade, mas ninguém falava de empreendimento em Urubici. E Urubici era uma cidade que não tinha um elevador. O ponto de referência da cidade era o semáforo, porque tinha um semáforo. Só que a gente olhou o potencial turístico de Urubici, assim como a gente olhou o potencial turístico de Penha, 4 anos atrás, e os investidores que compraram com a gente nessa época pagaram tão barato num imóvel E agora estão ganhando nesses tanto. locais comparado com o valor que é hoje, Sim, sim. tá? Assim, o valor de terreno nesses lugares quintuplicou. Aham. Certeza. Então, o investidor que olha para esses lugares não óbvios, e que ele sai da bolha, sai da zona de conforto Fora dele da de... caixa. eu vou comprar onde eu moro. Eu vou comprar onde eu conheço. Cara, você tem que comprar onde é um bom investimento. Exato. Você não compra ações de empresas só da tua cidade, Exato. sabe? É. Por que você não vai olhar para o outro? O mercado imobiliário, ele precisa disso e a gente tem contado com o apoio de muitos investidores que compraram essa ideia para fazer investimento a nível nacional. Legal. E Pra vocês olhar. já têm essa visão, né? E vocês tendo essa visão também ajuda quem quer investir. A diversificar. Exato. Você diversifica o teu risco, você diversifica o teu ganho. A temporada não foi boa em algum lugar nesse ano, mas ela foi boa no outro, sabe? Floripa recebeu um monte de argentino, Salvador tá sendo maravilhoso, Maceió é muito bom, o Centro-Oeste é muito bom, sabe? O São Paulo ainda tem muitas oportunidades.
Minas tem muitas oportunidades. Assim, nível Brasil, a gente tem uma posição dentro da Cizone, que é uma pessoa que viaja o Brasil conhecendo as cidades, procurando terrenos para os nossos empreendimentos e avaliando o mercado dessas cidades, então. e ele fica rotacionando. E assim, a gente está olhando para Belém, a gente está olhando para Manaus, a gente está olhando para Alter do Chão, a gente está olhando para Bonito, a gente está olhando para Barreirinhas, no Maranhão, que são cidades que você ainda tem muitas oportunidades imobiliárias, que estão longe de estarem saturados e que você não vai ter todos os teus ovos na mesma cesta, sabe? Então a gente fala, beleza, é muito bom investir em Florianópolis? É muito bom investir em Florianópolis. Florianópolis é uma ilha. Uma hora acaba os terrenos. Sim. Você não tem para onde correr. Né? Sim. Existe um número limitado de terrenos frente mar em Florianópolis e vai continuar tendo, porque a ilha não expande. Exato. Né? Então é muito bom, mas também é muito bom outros lugares do Brasil. E fazer essa diferença de mentalidade, de investir aqui, mas investir também em outros estados, em outras cidades, a gente tem abraçado isso e tem olhado para isso com excelentes olhos e levantando prédios Brasil afora. Legal, Bill. Bill, quero te agradecer a tua presença. Muito obrigada mesmo. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns por toda essa história e por a Cizone pensar no mercado imobiliário como um todo. Porque eu me identifico muito, porque eu gosto muito dessa parte preventiva e da vistoria e de pensar no cliente. Então, assim, acho isso muito legal mesmo. Obrigada pela tua participação. Se tu quiser deixar as redes sociais aqui da Cizone, como entrar em contato, pode ficar à vontade. Perfeito. Então, queria agradecer o convite dessa parceria aí com a Rede Vistorias. Acho que vocês fazem uma parte que às vezes é invisível ao investidor, que às vezes é invisível a quem olha o mercado imobiliário só como consumidor, Sim. mas para quem está no operacional do dia a dia é extremamente importante e consegue desafogar muito das nossas dores e das nossas dificuldades operacionais. E para quem quer conhecer os nossos empreendimentos, para quem se interessou por adquirir uma franquia da Cizone, para quem está operando nesse mercado de forma amadora e quer terceirizar a gestão do seu imóvel com a gente, ou quer ampliar o seu portfólio de imóveis gerenciados, para os corretores que desejam vender os nossos empreendimentos e aprender a vender como investimento, Instagram, @DestinoCizone é o nosso Instagram. Lá você vai encontrar todo o material, todos os links. Para os hóspedes e investidores, cizone.com.br, você vai ter lá acesso a todos os nossos imóveis para poder comprar as hospedagens e vai pagar muito mais barato do que no Airbnb ou do que no Booking, porque pelo nosso site é sempre mais barato, e vai conhecer lá todos os nossos empreendimentos e tudo que a gente tem a oferecer. Show. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado o episódio de hoje. Foi fantástico, eu adorei também. Aprendemos bastante sobre esse universo de locações short stay. Acompanhem também as nossas redes sociais no YouTube, @VistoriaCast. Também sigam a Rede Vistorias, @SomosGrupoRV. E também a Aline Vistorias Humanizadas. A gente sempre vai postar os conteúdos e falar para vocês aí quais são os nossos próximos convidados. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.